Você já parou para pensar que, enquanto milhões de pessoas se esforçam para pagar seus impostos, bilhões de dólares, talvez até trilhões, simplesmente desaparecem do radar fiscal global? Parece um roteiro de filme, mas é a realidade de um sistema complexo e, para muitos, profundamente injusto. Hoje, vamos desvendar um dos segredos mais bem guardados do mundo financeiro. Um jogo de xadrez em escala global, onde as peças são fortunas e os movimentos são estratégias de internacionalização. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar sua percepção sobre como o dinheiro realmente funciona no nosso planeta e como os mais ricos utilizam a internacionalização para, de certa forma, fugir da voracidade fiscal que tanto afeta a maioria. A carga tributária em muitos países atinge níveis que sufocam o cidadão comum e as pequenas empresas. É uma realidade que gera uma sensação palpável de injustiça. Sentimos que estamos carregando o peso, enquanto as grandes fortunas parecem flutuar acima das regras. Não é uma percepção infundada. Relatórios de organizações internacionais, como a Tax Justice Network, estimam que centenas de bilhões de dólares são perdidos anualmente em evasão e elisão fiscal global. Imagine o impacto que esse dinheiro poderia ter em saúde, educação ou infraestrutura. Não é de hoje que escândalos financeiros abalam o noticiário, revelando complexas teias de empresas de fachada em paraísos fiscais, transações obscuras e fortunas escondidas. Lembre-se daqueles vazamentos de documentos que chocaram o mundo, expondo os nomes de figuras públicas, políticos e grandes empresários. Esses episódios nos mostraram apenas a ponta do iceberg, um vislumbre de um universo onde as regras parecem ser diferentes para quem tem muito dinheiro. Mas como exatamente eles fazem isso? É legal? É ético? Essas são perguntas que ecoam na mente de muitos. Não se trata de uma conspiração secreta, mas sim de um conjunto de estratégias financeiras e legais, muitas vezes sofisticadas e intrincadas, que permitem a movimentação e a proteção de patrimônios através das fronteiras. Nosso objetivo aqui é mergulhar nessas estratégias, explicá-las de forma acessível e, acima de tudo, mostrar a importância de entender essas dinâmicas. Não para replicá-las de forma ilegal, mas para que o cidadão comum tenha uma compreensão mais profunda do sistema financeiro global e das forças que o moldam. O que você está prestes a descobrir pode ser perturbador, mas é crucial para entender o mundo em que vivemos e a constante batalha entre o capital que busca liberdade e os estados que buscam tributação. A internacionalização não é um conceito novo, mas sua complexidade e alcance cresceram exponencialmente nas últimas décadas, impulsionadas pela globalização e pela digitalização. Para muitos, é sinônimo de evasão fiscal, de algo ilícito. No entanto, o cenário é muito mais matizado. Existe uma linha tênue, mas crucial, entre o que é evasão fiscal, uma prática ilegal de sonegação, e a elisão fiscal, que é o planejamento legítimo para reduzir a carga tributária dentro dos limites da lei. É precisamente essa linha, muitas vezes borrada, que exploraremos. As grandes fortunas não agem ao acaso. Elas contam com exércitos de advogados, contadores e consultores financeiros que trabalham incansavelmente para encontrar as brechas, as jurisdições mais favoráveis e as estruturas mais eficientes para seus clientes. A promessa é desmistificar esse universo, mostrando as ferramentas e táticas que transformam bilhões em ativos invisíveis para a maioria dos fiscos nacionais. Prepare-se para conhecer os fundamentos da internacionalização financeira, as motivações por trás dessas escolhas e as estruturas que permitem a movimentação de capital em uma escala que desafia a imaginação. É uma jornada para entender o porquê e o e como este jogo impacta cada um de nós, de maneiras que talvez nunca tenhamos considerado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A internacionalização financeira, nesse contexto, é a arte de mover e gerir ativos através das fronteiras, buscando não apenas proteção e diversificação, mas também, e principalmente, otimização fiscal. Não se trata apenas de esconder dinheiro, mas de posicioná-lo estrategicamente onde ele pode crescer mais livremente, longe da voracidade tributária. Os motivos são vários: proteger o patrimônio de instabilidades políticas ou econômicas no país de origem, diversificar investimentos em mercados mais maduros ou com maior potencial, planejar a sucessão de forma eficiente e, claro, como já mencionamos, a otimização fiscal. Essa última motivação é, para muitos, a mais poderosa, transformando a internacionalização em uma corrida sem fim contra as alíquotas e regulamentações nacionais. As ferramentas para essa jornada são diversas e muitas vezes complexas, mas algumas se destacam pela sua eficácia e popularidade entre as grandes fortunas. A mais conhecida talvez seja a empresa offshore. Uma offshore é, essencialmente, uma empresa registrada em uma jurisdição estrangeira, geralmente um paraíso fiscal,
que oferece um regime tributário preferencial ou nulo para atividades realizadas fora do seu território. Locais como as Ilhas Cayman, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas e Luxemburgo tornaram-se sinônimos de paraísos fiscais, não apenas pela baixa tributação, mas também pela confidencialidade e pela estabilidade jurídica que oferecem. Ao constituir uma offshore, o detentor da fortuna pode canalizar seus investimentos, rendimentos e bens através dessa entidade, usufruindo de impostos reduzidos ou inexistentes sobre lucros, heranças e ganhos de capital. As vantagens são claras para quem as utiliza: privacidade, proteção contra credores e, claro, uma significativa economia fiscal. No entanto, o uso indevido pode levar a sérias consequências legais e de reputação. Além das offshores, existem os trusts e as fundações. Embora semelhantes em seu objetivo de separar legalmente o patrimônio do proprietário, eles possuem nuances importantes. Um trust, mais comum em países de tradição anglo-saxã, é um arranjo legal onde um fiduciário detém e administra bens em nome de beneficiários, de acordo com as instruções do instituidor. Ele oferece uma camada robusta de privacidade e proteção contra credores, além de um poderoso instrumento de planejamento sucessório, evitando inventários longos e custosos. Já as fundações, populares na Europa continental, são entidades jurídicas autônomas com seu próprio patrimônio, criadas para um propósito específico, que pode ser tanto de natureza filantrópica quanto de gestão patrimonial familiar. Ambas as estruturas são extremamente eficazes para a blindagem patrimonial, garantindo que os bens permaneçam protegidos e que a riqueza seja transmitida entre gerações com o mínimo de atrito fiscal. Outra estratégia poderosa são as holdings internacionais. Uma holding é uma empresa que detém participações em outras empresas. Quando estabelecida em jurisdições com regimes fiscais favoráveis, uma holding internacional pode centralizar o controle e a gestão de um conglomerado de negócios e investimentos globais. Ela permite otimizar o fluxo de dividendos, juros e royalties entre as subsidiárias, aproveitando acordos de bitributação e regimes fiscais específicos para reduzir a carga tributária consolidada do grupo. É uma estrutura sofisticada que oferece flexibilidade e eficiência no planejamento tributário corporativo e pessoal. E não podemos esquecer da residência fiscal. A estratégia de mudar a residência fiscal para países com regimes fiscais mais atraentes é uma escolha cada vez mais comum entre os ultra-ricos. Países como Mônaco, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Portugal, com seu regime de residentes não habituais, oferecem incentivos fiscais significativos sobre a renda e o patrimônio, atraindo fortunas que buscam maximizar seus rendimentos líquidos. Essa mudança, no entanto, exige uma realocação física e uma adaptação à legislação do novo país. Mas para quem busca uma otimização fiscal agressiva, pode valer a pena o esforço. Contudo, é fundamental entender que essa linha entre elisão e evasão fiscal é cada vez mais tênue e vigiada. O lado sombrio dessas estratégias reside exatamente no risco de cruzá-la. A pressão internacional contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a evasão fiscal tem crescido exponencialmente. Acordos como o Common Reporting Standard da OCDE e o FATCA do Sinaquenemário transformaram o cenário da confidencialidade bancária. Esses acordos exigem que instituições financeiras troquem informações sobre contas de não residentes, fechando o cerco aos paraísos fiscais e tornando a ocultação de bens uma tarefa cada vez mais arriscada. Os riscos de reputação e as penalidades severas para quem for pego em práticas ilegais são um lembrete constante de que o jogo está mudando. O que antes era uma brecha legal, hoje pode ser considerado uma infração grave. A evolução da legislação global e a pressão internacional são inegáveis. A cooperação entre países para combater a fuga de capitais nunca foi tão intensa. E iniciativas como o BEPS da OCDE, que visa combater a erosão da base tributável e a transferência de lucros, são exemplos claros de como as regras estão se tornando mais apertadas e transparentes. O que antes eram brechas amplas e convenientes, hoje são rotas fiscalizadas. E a inevitabilidade de que as brechas de hoje podem se tornar os crimes de amanhã é uma realidade que paira sobre o universo das grandes fortunas. Essa mudança de cenário coloca os detentores de grandes fortunas diante de um dilema significativo. Estratégias antigas de blindagem patrimonial, construídas sob um manto de sigilo e otimização agressiva, precisam ser reavaliadas. A busca por soluções que sejam não apenas eficientes em termos fiscais, mas também legítimas e sustentáveis a longo prazo, tornou-se uma prioridade. Não basta apenas reduzir impostos, é preciso fazê-lo de forma que resista ao escrutínio de autoridades fiscais cada vez mais sofisticadas e interconectadas. Nesse contexto, o papel de consultores especializados em planejamento patrimonial internacional ganha ainda mais relevância.
Eles são os arquitetos de estruturas que buscam a conformidade legal em meio à complexidade crescente, garantindo que a riqueza seja protegida sem incorrer em riscos reputacionais ou legais. Para o cidadão comum, a crescente transparência fiscal e a cooperação internacional têm implicações importantes. Em teoria, uma tributação mais justa e eficiente das grandes fortunas pode beneficiar as economias nacionais, permitindo investimentos em serviços públicos, infraestrutura e programas sociais. A discussão sobre justiça fiscal e a responsabilidade social das grandes fortunas ganha força, questionando a legitimidade de sistemas que permitem a alguns pagar proporcionalmente menos impostos do que a maioria. É fundamental estar informado sobre essas dinâmicas para entender o cenário econômico global e participar de um debate informado sobre o futuro das finanças e da sociedade. A percepção de injustiça fiscal é um catalisador para a mudança, e as pressões sociais e políticas certamente continuarão a moldar o ambiente regulatório. Chegamos ao fim de nossa jornada por este complexo universo. Recapitulemos. A internacionalização de fortunas é uma estratégia multifacetada, impulsionada pela busca por proteção, diversificação e, acima de tudo, otimização fiscal. As ferramentas são variadas, desde offshores e trusts até holdings internacionais e residência fiscal estratégica. No entanto, o cenário está em constante transformação. A pressão global por maior transparência e o combate à evasão fiscal estão fechando o cerco, tornando o jogo muito mais arriscado para aqueles que operam na zona cinzenta da legalidade. A batalha entre o capital, que incessantemente busca liberdade e menores encargos, e os estados que buscam tributar para financiar suas necessidades é uma constante na história econômica mundial. O que estamos testemunhando agora é apenas uma nova fase dessa eterna disputa, com novas tecnologias e acordos internacionais que redefinem as regras do jogo. O jogo da antecipação é, sem dúvida, complexo. Mas entender suas regras é o primeiro passo para qualquer um que deseje não apenas proteger e multiplicar seu patrimônio de forma consciente e legítima, mas também para compreender o mundo em que vivemos. É crucial que você, nosso espectador, continue a pesquisar, a questionar e a formar sua própria opinião crítica sobre essas dinâmicas que moldam a economia global e, em última instância, a vida de todos nós. Não se trata apenas de bilhões em jogo, mas da própria estrutura de justiça e equidade que desejamos para as futuras gerações. Participe dessa conversa. O conhecimento é a sua maior fortuna.